Opa, vocês já estão aí, mano? E aí, seus loucos por nostalgia, vocês estão bom? Esses dias eu tava relembrando de várias coisas bacanas que nós tivemos nos anos 90, cara. Deixa eu até ver aqui. Por exemplo, esse compact disc aqui da Cyndi Lauper. Eu escutei muito Cyndi Lauper na minha infância, porque minha mãe era fissurada nessas coisas, do New Wave, do pop dos anos 80. Então isso aqui embalou muito os finais de semana, era a trilha sonora do meu final de semana. E esse aqui eu vou conversar pra vocês que eu adquiri recentemente, não faz muito tempo, acho que deve ter um ano mais ou menos. Mas isso aqui tem que ser guardado, cara, eu paguei muito barato, acho que eu paguei R$4 nesse compact. E assim como a Cyndi Lauper, algumas outras coisas chegaram até os anos 90 e algumas delas acabaram. Mas pra nossa felicidade, pra nossa nostalgia, nos anos 2000, muitas delas voltaram. São tantas coisas que hoje nós podemos desfrutar novamente que eu nem consigo enumerar aqui. Mas e vocês? Qual foi a coisa dos anos 90 que voltou, que vocês mais gostam? Se tinha uma coisa que meu pai queria ver bem longe de mim, era um boteco sujo, e que geralmente tinha um clima assim, bem tenso. O lugar era estranho mesmo, tinha um cheiro peculiar e os homens que frequentavam não tinha cara de gente boa não. Porém, nós nos embrenhávamos botecão escuro adentro em busca da joia rara do entretenimento infantil. Uma máquina de fliperama. Ali era o paraíso de todas as crianças e adolescentes viciados em uma boa treta no Street Fighter, no The King of Fighters, ou os mais velhos gostavam mais era do Raigar. Só que o tempo foi passando, os consoles foram tomando conta e outros estilos de jogos e tecnologias foram tomando conta, ganhando assim a atenção da molecada. Para vocês terem uma ideia, a SNK tinha um prédio inteiro dedicado a ela. Inclusive esse prédio aparece na tela da Athena, na KOF 96. E depois ficou reduzido a uma mera salinha lá no último andar. Pois é, parece que a molecada queria saber de mundo aberto e coisas em 3D. Com isso, as famosas casas de jogos foram caindo uma por uma, sendo a última a fechar aqui em São Paulo a da 7 de abril, que eu tive o prazer de jogar. E na sua cidade, qual que foi o último flipper a fechar? Comenta aí embaixo. Mas como tudo retorna, os fliperamas estão de volta e alguns deles até sobreviveram ao tempo, como é o caso da Lords aqui no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ou o pessoal da Casa do Videogame, que tem umas MVS lindas. Tem também a Round 2 Arcade na Moca Belo. E para quem gosta do pinball bruto, a Túnel do Tempo. Mas antes mesmo disso, o mercado de multijogos estava bem aquecido, obrigado, com aqueles controlão com mais de 1000 jogos embutidos. Isso parece que trouxe também um novo ânimo para a galera trazer de volta o conceito físico do negócio. Olha, eu tô aqui em São Paulo, então eu posso me sentir até privilegiado, porque eu tenho acesso a muitas coisas acontecem aqui na cidade. Se vocês quiserem que eu faça um 80/90 só visitando e mostrando esses lugares que eu falei aqui pra vocês, sobe a hashtag FazCarai e vai ser um imenso prazer fazer um monte de filmagens aí, matérias nesses lugares. Como era boa a sensação de jogar um novo lançamento, seja ele do Mortal Kombat ou descobrir pela primeira vez aquele game que marcaria a nossa vida para sempre. A era do 8 e 16 bits foi a fase mais especial para mim. Quando a gente ia para as locadoras alugar aquele jogão pro final de semana, a gente juntava aquela tropa de moleques em casa e a treta era certeira. E nossas mães ficavam loucas com tanto barulho nas orelhas. Quando saiu o Mortal 3, eu madrugava na porta da locadora, pois ou você chegava primeiro e pegava o lançamento na unha, ou alguém alugava na sua frente. Malditas locadoras, só tinham uma cópia da fita.
Eu me lembro das dificuldades de passar de tela e jogar sozinho era um desafio. Porém, quando tinha algum amigo perto, a gente tinha que mostrar serviço. E eu lembro que sempre tinha aquele filho da puta que ficava secando toda vez que você passava algum apuro. Agora vai. Agora eu mato esse maldito desse mestre. Ele vai pro inferno, você vai ver. Eita porra! Nossa, Barbão, caralho, isso é ruim pra porra, hein, mano? Puta, vai morrer logo aí, se matou pra chegar no último mestre. Isso é burro pra caralho, hein, mano? Vai ser ruim, isso na puta que eu pariu, caralho, mano. Mas os consoles de cartucho, assim como os arcades, começaram a declinar com a era dos 32 bits e seus gráficos eram impecáveis pra época e tal, né? E daí a briga começou a ser entre os consoles de CD, que evoluíam brutalmente, e a nova geração de PCs. Que eu desprezo assim totalmente. Nunca na minha vida que eu gastaria em torno de 5, 7 mil reais pra montar um PC e ficar jogando. Dá licença, né? Mas entra os anos 2000 e a ânsia de voltar às origens aumenta. Começaram a surgir uma pancada de emuladores, como o Mami, o Emulistation e uma cacetada de outros. Ou se você preferir, você também pode comprar um Raspberry e ser feliz. Eu particularmente prefiro o console original. Sempre melhor ter a reprodução original do negócio. Eu aqui em casa, além do meu PlayStation 3, tenho esse Genesis Nomad, que, diga-se de passagem, adora uma pilha. Sério, é impossível jogar sem uma fonte. Mas ele tá com a telinha quebrada e hoje eu só deixo de enfeite. Ele até liga, mas sem a tela, já era. Por falar em games e afins, quem que lembra das revistas de videogame? Bom, eu até tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, achei! Eu tenho essas aqui, ó, não são as grandonas, mas são as versões Pocket. Eram manuais práticos de alguns jogos e, mano, era um negócio bem resumido e que ajudava bastante na época. Antes de youtubers detonando jogos e indicando pra você se o game valia a pena ou não e como jogar, essas maravilhas eram nossas guias espirituais no campo de batalha virtual. Com a internet, elas caíram em desuso e com o YouTube, nem preciso falar que se tornaram obsoletas. Mas era bem legal você passar em frente a uma banca de jornal e ver uma nova edição da Gamers, da Super Game Power ou da Ação Games, sempre ali penduradinha nas banquinhas. E rolava sempre alguma novidade quentinha do mundo dos games. Ó! Falei igual garoto propaganda agora. Mas de tantas coisas legais que voltaram dos anos 90, essas lindezas também estão na praça de novo. Mas é a galera agora da Warp Zone que tá lançando as famigeradas revistinhas de videogame. E olha que diagramação bonita, cara. Dá até aquela sensação dos anos 90 de pegar uma revistinha novinha na banca de jornal. Tem até aquele cheirinho do crochê gostoso, era viciante aquele cheiro. E claro, eu fui pra rua lá pro QG da Warp Zone gravar pra vocês e contar um pouquinho da história desses books e da revistinha. Vamos lá? E se você pudesse reviver aqueles tempos em que a gente tinha que comprar as revistas para desvendar os mistérios dos jogos, ou então para saber alguma novidade de algum lançamento? Pois é, meu amiguinho, isso voltou. Só que com um registro histórico do passado. É a Warp Zone.
Cara, em plena era do digital, como é que foi lançar? De onde veio a ideia de fazer uma revista física? Cara, a revista física veio pela nossa nostalgia, a gente que acompanhava as revistas clássicas nos anos 80 e 90, quando a gente teve a primeira oportunidade de lançar o Warp Zone, veio como fanzine e logo virou livro e a gente estava na banca lançando 40 mil unidades por mês. A estética é diferente, o conteúdo é diferente, porque na época clássica das revistas a gente tinha muita notícia, muita novidade. Hoje a gente aposta no que já foi feito. Então a gente conta como que foi criado um jogo, conta uma história com base no seu criador, fala da franquia inteira. Então hoje é mais documental do que notícia em si. Vocês também tem uns livros especiais contando a história dos jogos, cara. Como é que é esse projeto? Esse projeto ele nasceu com o apoio da comunidade. O primeiro foi em 2017, de lá pra cá a gente já tá no 5º projeto. Ele é de luxo, os livros são aqueles livros de mesa mesmo, né? Pesadões, anuários, de luxo. Então você tem aí um valor diferente também, claro, né? Só que a gente conta a história da franquia inteira, focando no nosso mercado para registrar a nossa história. E um dos fortes aqui da Warp Zone, como o próprio Kleber já disse, mano, são esses books aqui que são maravilhosos, são edições bem personalizadas, contando a história dos jogos e também de console, mano. E eu já até separei uma parte aqui pra mostrar pra vocês, né, que é uma das minhas The Kings preferidas, que é essa daqui, né, mano, 95. E aí tem, cara, contando a história de personagem, contando a história de golpe, né, tem todas as The Kings aqui, na verdade, né. Então, um livro bem ilustrativo, bonito pra caramba, pesadão, livro de mesa, como ele disse, né? E pros ceguistas de plantão, eu vou mostrar um agora pra vocês, vocês vão ficar loucos, cara, que é o guia definitivo do Mega Drive. Também, cara, com a parte histórica da parada, dos jogos, né? Olha, cara, é pesado isso daqui, você não tem noção de como é gostoso pegar isso aqui na mão. Ó, do Michael Jackson, olha essa arte, cara, isso aqui é muito lindo, tá muito bonito esse livro. E tem também a revista deles mesmo, né, que eu peguei a primeira edição aqui já pra mostrar pra vocês, do Super Mario, né, tinha que começar com um desses clássicos, né, contando a história. Isso aqui me lembra bastante quando eu pego aquela coisa da Herói, né, aquela pegada da Herói, aquela revistinha menor, né, no cochê, aquele cheirinho gostoso, né, você para pra dar uma cheirada, muito bom. Chega então o final dos anos 90 e eu tava ali pra 7ª ou 8ª série rezando pra aquele diacho acabar logo porque eu não aguentava mais. E a Elma Chips me vem com uma novidade, além do seu sabor irresistível que amarelava os dentes. Os Tazos. Atenção, atenção! Está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro. A hype dos Tazos pegou todo mundo, e logo acessórios foram feitos, como o porta-tazo ou aquele tazão grande que eu não lembro o nome. E várias versões diferentes foram feitas para prolongar a vida deste brinquedo simples e divertido. Para vocês terem uma ideia, teve o tazo do Dragon Ball, do Pokémon, do Naruto e até do Yu-Gi-Oh! Que venhamos e convenhamos, era um anime bem chatinho. Mas o que pegou mesmo foram as primeiras gerações da Rodela, como os Looney Tunes, Animaniacs e o Tiny Toons. Quando buscar os seus? E olha que legal, eles voltaram agora em 2020, pelo menos uma notícia boa nesse janho de ano do cacete. E com a temática dos anos 80, com 40 versões diferentes estampando o Pac-Man. Claro que meu estômago e fígado já não são mais os mesmos de quando eu tinha 14 ou 15 anos, então eu comi 2 salgadinhos e consegui trazer esses 2 aqui para mostrar para vocês. Para nós que vivemos essa época maravilhosa noventista, existe a possibilidade de vivermos ainda um pouco a nostalgia, um fragmento do que foi aquilo um dia. Tempo bom, amarrar uma linha nas fichas dos flipper, comer um Cheetos coloridão enquanto a gente folheava, sei lá, uma Herói ou uma Ação Games. Para os que não viveram essa época, eu faço o convite. Larguem os seus PCs ultrassônicos por um momento, peguem uma mídia física na mão e um console, porque ali está toda a história de tudo que vocês vivem hoje. Se permitam, meus caros.